Hoje é dia de balanço final da novela Gênesis. Essa novela da Record que parece uma lua, né? Como assim uma lua, Edmar? Cheia de fases. Afinal de contas, qual das 7 fases de Gênesis o Edmar mais gostou? Ficou curioso? Então fica comigo que eu te conto. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olic, você está aqui no canal Olic, no programa Falando de TV. E hoje vamos falar da novela Gênesis, uma novela que era para ter apenas 150 capítulos, mas como fez sucesso, o que aconteceu? Foi esticada e chegou a 220 capítulos. Esticaram bem, né? Mas antes de eu continuar falando da novela, eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olic para se inscrever, apertar o sininho de notificações e, é claro, dar aquele like feliz e contente, porque isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas e a nossa tribo de oliqueiros crescer cada vez mais. Esse já é o terceiro vídeo aqui no canal Olic que nós falamos sobre a novela Gênesis. O primeiro foi uma live no dia da estreia. Nós fizemos uma live logo depois que acabou o capítulo de estreia. Se você não viu, ou se você viu e quer rever e descobrir qual foi as nossas primeiras impressões com a novela, o vídeo está aqui no card. Dá uma conferida lá, tá bom? E também tem um outro vídeo fazendo um balanço das 2 primeiras fases da novela. Se você também não viu, fica aqui de sugestão para você dar uma conferida aqui no card, tá bom? Gênesis é uma novela de Camilo Pellegrini, Rafaela Castro e Stephanie Ribeiro. A novela Gênesis começou no dia 19 de janeiro de 2021. Como eu falei no início do vídeo, estava previsto apenas 150 capítulos. Eu fiquei feliz, puxa vida, vai ser uma novela não tão longa, apesar que 150 capítulos poderia ser até menos. Mas o que aconteceu? A novela começou a fazer sucesso, os índices de audiência foram melhorando, a Record cresceu os olhos e o que ela fez? Esticou a novela para 220 capítulos. Para mim, ao meu ver, foi um erro. Poderia muito bem ter mantido ela com menos capítulos e com mais qualidade. Porque toda vez que estica, cria barriga, né, gente? E com isso a qualidade diminui. Mas enfim, a novela teve 7 fases. Você lembra todas elas? De repente você já nem lembra mais quais foram as outras fases, além dessa José do Egito, que foi a última fase. Mas eu vou recapitular para você. Primeiro tivemos a fase Jardim do Éden, que teve apenas 3 capítulos. Depois veio a fase Dilúvio, com apenas 4 capítulos. Ainda bem que eu já fiz um vídeo analisando essas 2 fases, porque já faz tanto tempo que eu nem me lembro mais exatamente o que aconteceu nessas fases. Depois tivemos a terceira fase, que foi a fase Torre de Babel, com apenas 6 capítulos. Essas 3 primeiras fases eu achei curtas demais. Puxa vida, 3 capítulos, 4 capítulos, 6 capítulos. Tudo bem que foi numa crescente, mas mesmo assim foi muito pouco. Eu acho que poderia ter acrescentado mais nessas fases. Bem, a fase de Torre de Babel já faz bastante tempo, então eu não me lembro muito dela, mas uma coisa que me chamou a atenção, que eu lembro até hoje, foi que a mãe era apaixonada, mas não era uma paixão assim de uma mãe por um filho, e sim de uma mulher por um homem. Então era meio estranho, pelo menos eu achei meio estranho, me chamou a atenção, tanto que me chamou a atenção que eu lembro até hoje. Depois tivemos a quarta fase, que foi a fase Ur dos Caldeus, que teve 36 capítulos. Ó, teve um salto grande, hein? As outras fases foi 3, 4, 6 capítulos, essa 36. Essa fase Ur dos Caldeus é aquela fase que tem o Terá, a Amate, a Nade, o Abraão novinho, inclusive começa a história de Ur dos Caldeus, o Terá e a esposa entrando em Ur, e ela barrigudona, né, esperando Abrão, que dali começaria uma saga. Aí na fase Ur dos Caldeus tinha o Abrão pequenininho, moleque, e depois teve o Abrão rapaz. Em seguida veio a quinta fase, a fase Abraão, ou Jornada de Abraão. É uma jornada mesmo, porque teve 85 capítulos. Achei que não ia acabar mais de tão longa, o que é aquilo? A história de Abraão é muito legal, é muito interessante, tem muitos ensinamentos, mas francamente, 85 capítulos para contar a fase Abraão foi arrastado demais. Acho que perderam a mão ali e tanto que esticaram. E nessa fase aconteceu a cena que mais me impactou em toda a novela Gênesis. Qual foi essa cena, Edmar? Foi quando Deus pediu para Abraão oferecer o filho dele como sacrifício.
E você sabe como é que entrega essa oferenda, né? Coloca em cima de um altar, coloca fogo. Ou seja, um filho que Abraão estava esperando há muito tempo, agora que chegou esse filho, Deus pede ele em sacrifício. Aquela cena, aquele momento do Isaac perguntando para Abraão: o sacrifício sou eu? O cordeiro sou eu, pai? Porque na hora que chegaram lá no altar para entregar em sacrifício não tinha cordeiro nenhum, só estava ele ali. E o mais surpreendente ainda, que ele não saiu correndo, gritando: socorro, eu não quero morrer. Não, ele falou: tá bom, pai, pode me entregar. O sacrifício nos aproxima de Deus. Cadê o animal que vamos sacrificar? Eu te amo, meu filho, mas amo mais a Deus. Eu sou o cordeiro, pai. Pai, o Senhor acha que eu vou ser um sacrifício perfeito? Será que Deus vai me aceitar? Que cena forte, hein? Pra mim, foi a cena mais marcante de toda a história de Gênesis. Depois veio a fase Jacó, que teve 26 capítulos. Uma fase mais curta, mas mesmo assim muito enrolada, muito arrastada, porque não tinha história para contar em 26 capítulos. E daria em 10 capítulos no máximo. Mas como a Record estava querendo esticar a corda, criar a barriga, fizeram isso. E nessa história de Jacó, tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, que Jacó é bem covardezinho, né? Ele tinha um medo danado de se envolver em brigas. E segundo, que Jacó era um homem de muita paciência, viu? Gente, foi enganado. Precisou trabalhar 2 vezes o combinado para conseguir a esposa, para conseguir o dote da esposa, da Raquel. Ô, cara de paciência, hein? E por fim, a 7ª fase, que foi a fase de José do Egito. Aquela fase que mostra como a pessoa pode dar a volta por cima, né? Essa é a história de José, que foi humilhado, vendido, escorraçado, passou por todas as barbáries, mas Deus estava de olho nele, ele era o escolhido e tudo se voltou a favor de José e acabou dando tudo certo para ele e para a família dele também, porque afinal de contas todo mundo se redimiu, mesmo os irmãos que venderam ele como escravo, todos se arrependeram, todos sofreram demais. Aquele peso de carregar nas costas a culpa de ter vendido o irmão, eles carregaram pela vida inteira. Só conseguiram tirar um pouco aquele fardo depois que encontraram José como governador do Egito. Aí sim eles conseguiram ter o perdão de José e acalentar um pouco o coração deles. Mas essa fase, gente, teve 61 capítulos, foi longa demais, arrastada demais. Aquela história de Apep pra cá, Apep pra lá, eu já não aguentava mais aquela história de Apep. De toda a parte do José do Egito, eu gostava era a parte do José mesmo. Aquele monte de coisinha em volta, me cansava, viu? Enfim, essas foram as 7 fases. Gênesis veio com uma proposta diferenciada, querendo apresentar musicais dentro da novela. Mas eu vou dizer pra vocês, só teve uma única música, um único musical que me agradou. Eu acho que foi o que agradou a maioria das pessoas, tanto que esse musical repetiu algumas vezes durante a novela, que foi com a música As Tecelãs, isso mesmo, As Tecelãs. Da ovelha lã no fio, meu carretel não vai ficar vazio. Essa música eu gostei muito, valeu a pena por ela. As outras ficaram muito a desejar, pelo menos para o meu gosto. Quanto à qualidade da novela, eu gostei, eu achei que foi uma produção muito digna, bem feita, principalmente que ela foi feita, gravada em época de pandemia e não perdeu a qualidade. Parabéns para a Record pelo produto oferecido, entregue. Claro, poderia ter respeitado o cronograma inicial de 150 capítulos e não ter esticado para 220? Podia, mas nada é perfeito, né? Mas se aumentar a novela, para mim não foi bom, para a Record foi ótimo. Por quê? Porque ela teve uma média de 12,5 pontos de audiência, a média geral da novela. É claro que teve dias que teve 15, 16, até 17 pontos de audiência. E isso agradou muito a emissora dos bispos, né? Aí você me pergunta, mas Edmar, qual das 7 fases você mais gostou? Estamos esperando até agora, eu vou responder para vocês. A fase que eu mais gostei foi Ur dos Caldeus. Isso mesmo.
a fase onde Abraão era pequenininho, onde Abraão nasceu, teve a fase criança, depois a fase adulto ou rapaz, né? Foi quando ele casou. Mas era a fase que quem protagonizava era o Terá e suas duas esposas, a Nadi e a Amate. Terá não tinha lá muitos escrúpulos, né, para conseguir o seu objetivo de riqueza. Talvez por isso, ou melhor, exatamente por isso que ele não se dava muito bem com Abraão, né? Porque o Abraão tinha um coração mais puro, era mais voltado para Deus, ele tinha mais um alinhamento com a mãe dele e não com Terá. Essa história bíblica era uma história que eu não conhecia e que eu gostei do que vi. Principalmente porque ela não foi tão arrastada quanto aquela fase Abraão e a fase de José do Egito, né? Porque essa fase Ur dos Caldeus teve apenas 36 capítulos e acabou ficando muito dinâmico. E uma curiosidade sobre essa fase é que no final, né, o pessoal, os governantes de Ur, acabaram sendo vencidos no final da trama, no final da fase. Os inimigos deles venceram e os governantes de Ur acabaram todos mortos. No final, que me surpreendeu, porque geralmente a gente vê uma batalha e o inimigo no final sendo vencido. Ali não. No final o inimigo venceu o pessoal do governo de Ur. Foi até triste, né, ver aquele palácio todo sendo invadido no final. Quem a gente acompanhou a novela inteira depois de ser derrotado no final. Tudo bem que aqueles dirigentes de Ur também não eram grande coisa, mas os inimigos deles conseguiam ser piores. Então, para o Edmar, a fase Ur dos Caldeus foi a melhor fase. E para você que acompanhou Gênesis, para você que está assistindo esse vídeo agora aqui no canal Lick, coloca a sua opinião, a sua fase preferida aí nos comentários e vamos interagir, tá bom? Antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de convidar você que gosta da novela Gênesis a conferir uma live que eu fiz com meu amigo Demson lá no canal Rede Novela. A live está aqui, ó, no card, dá uma conferida lá depois. Nós comentamos sobre toda a novela, em especial o último capítulo. Essa live nós gravamos logo depois que terminou o último capítulo da novela, então tá bem interessante. Bem, gente, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai dando aquele like feliz e contente. Se é novo aqui no canal Lick, você já sabe, né? Ó, temos 2 vídeos, 2 sugestões de vídeo para você dar uma olhada. E por hoje é só, um abraço, valeu e até mais.